voos internacionais, a gente precisa até explicar isso para que a população compreenda, porque às vezes a falta de informação leva a opiniões infundadas, né? O governo, quando foi liberar essa questão do pagamento da franquia de bagagem, se justificou dizendo que muitas vezes, na maioria dos países da Europa, Estados Unidos, as bagagens são todas pagas, mas na verdade existe uma variação muito grande entre os países. Então existem N países que as malas são liberadas gratuitamente, existem N países em que as bagagens são cobradas, e aonde as passagens, onde há um mais neoliberal, né, em que é permitida a cobrança da bagagem, muitas companhias aéreas, para disputar o consumidor, né, acabam dando gratuidade a essas bagagens. Nas viagens internacionais, por conta disso, muitas passagens aéreas, quando você vai comprar, elas já constam com a franquia de bagagem, de uma bagagem despachada gratuitamente de até 23 quilos. Hoje já não tem mais a regalia dos 32. Então, quando a gente vai comprar, por exemplo, uma passagem internacional, que normalmente quem mora aqui em Sergipe compra uma passagem nacional, de Aracaju para Salvador, de Aracaju para Recife, Fortaleza, São Paulo, Rio, de onde saem os voos internacionais, não é isso? A gente tem que observar que aqui dentro, se eu for despachar bagagem, eu tenho que pagar por isso. Mas a minha passagem internacional, muitas vezes, já consta com a franquia de bagagem gratuita. Então, a pessoa tem que observar para o caso de, vou sair num voo para os Estados Unidos pela American Airlines, bagagem gratuita. Mas quando eu comprei minha passagem lá, a minha de Aracaju para São Paulo é pela Gol. Sim. Então, eu preciso observar que eu tenho que comprar a minha franquia de bagagem antecipadamente para não chegar no aeroporto e ter, como você disse, aquele susto, né? Isso. Tá, ok. É muito interessante porque até aqui em Japoatã eu vi nos grupos que já tem gente vendendo passagens, tem uma companhia agora, no caso, uma franquia que está vendendo passagens aéreas, certo? Aqui antes já tinha, mas agora o pessoal, e aqui muita gente também viaja, viu? Muita gente viaja, temos também pessoas de Aracaju que se programam bastante agora nas férias para viajar. E são informações que você tem que já ir se preparando, né, para uma viagem. Agora me diga, quando você falou que tem pessoas que levam, além da bagagem que a gente já leva bagagem também com coisas de trabalho. E se essa bagagem foi extraviada? Então, a gente tem que ficar bem atento, e aí a gente até passa muita raiva no escritório, a gente vê isso sempre, porque você imagina uma situação, você se planeja para passar suas férias. Recentemente eu tive um caso, inclusive, de um casal que foi para a Itália, Itália e Europa, né? Porque eles foram fazer uma viagem bem romântica, com aqueles passeios para Paris, aí depois foram para Madrid, por último foram para Roma e Veneza. E aí em um desses voos a bagagem deles foi extraviada. Imagina o desespero, né? Um dos passageiros fazia uso de remédio controlado e, como a gente sabe, em voos internacionais, desde o 11 de setembro lá nos Estados Unidos, não se pode mais levar remédios e quantidades específicas de líquido na bagagem de mão. Sim. Então, tudo isso é despachado na bagagem que desce, que vai para embaixo do avião. E aí você tem a sua bagagem extraviada e se vê em outro país, outra língua, outra cultura, outro sistema de saúde, sem suas roupas, sem sua maquiagem, sem seus remédios, sem seus sapatos. Então, a possibilidade disso acontecer hoje em dia é grande, tanto em voos nacionais como internacionais. Sim. Esse tipo de lesão é culpa exclusiva da companhia aérea, certo? Independente de ela ter sido perdida no aeroporto ou ter sido perdida no trânsito ali da organização do voo. Por quê? Porque o contrato de transporte aéreo é conhecido no direito como um contrato de resultado. Então, se você chega lá, os ouvintes chegam no aeroporto de destino, sem a mala, né? A esfera passa a mala todo mundo, não está a sua. Você vai no balcão da companhia aérea, faz um registro dessa ocorrência e pede que eles achem a sua bagagem. Normalmente, principalmente assim, em voos internacionais, a coisa é tão organizada
eles conseguem saber aonde a mala está. Por exemplo, você está lá nos Estados Unidos, sua mala, seu destino era Miami, sua mala foi parar em Nova York. Quando eles têm esse controle, normalmente em poucas horas, isso acontece aqui também no Brasil em alguns casos, eles conseguem tornar essa mala. Porque entre eles, lá na logística, eles conseguem trazer a mala de volta em um voo rápido. Uhum. Quando isso acontece, quando a perda da bagagem é inferior a 6 horas, normalmente não está estipulado um dano. Certo? Uhum. Quando o sumiço da mala se dá por mais de 6 horas, já gera um dano, claro, porque a pessoa ficou sem os seus pertences, né? A viagem já está prejudicada. Muito transtorno, né? Muito transtorno. Então aí já gera um dano e uma obrigação da companhia aérea de dar algum suporte imediato. Para voos nacionais, em que as pessoas não costumam comprar seguro de viagem, essa situação é mais difícil. A reparação do dano normalmente só vem o processo judicial. O processo judicial em que a pessoa tem que ter guardado os tickets da viagem, né? Toda a comprovação de que ela estava naquele voo. E aí é obrigação da companhia aérea comprovar que a mala sumiu ou não. Certo. Certo? Nos voos internacionais, alguns países, Europa, exigem que o passageiro tenha um seguro viagem. Nesse seguro viagem, normalmente já está estipulado um valor de reparação para o caso da mala ser extraviada e não aparecer nunca mais, tanto em reais quanto em dólares. E também no caso da mala ter sido extraviada, digamos, 12 horas, 20 horas, 48 horas, mas a mala apareceu. Então, no seguro internacional, quando as pessoas forem contratar, elas têm que observar qual o valor estipulado para esse sumiço da bagagem. Porque por mais que a mala tenha aparecido, nessas 20 horas, 40 horas, você precisou de roupa, de sapato, né, de higiene pessoal. Então, normalmente, os seguros de viagem têm uma franquiazinha para você comprar itens de emergência. Então é importante quando, mesmo você fazendo uma viagem nacional, contratar o seguro é bom. Então, contratar o seguro. É bom. Porque ele é ofertado no balcão da companhia aérea, né? Isso. Só que é interessante que você leia sempre o que está sendo contratado, porque muitas vezes as franquias, principalmente essas que são vendidas assim de última hora, né, que a pessoa não tem um tempo para avaliar direito o que está comprando, não são as mais interessantes. Porque, como você disse aí, pessoas que viajam a trabalho, muitas vezes levam notebook, materiais da casa nas bagagens, gente que tem itens de luxo, perfumes importados, maquiagem. Então, você imagina o valor de uma bagagem dessa. E aí, às vezes, a franquia cobra, digamos, R$500. Sim. R$500 no valor, nem das roupas, nem do computador da pessoa. Isso. Entendeu? Então, leitura, nesse caso, é obrigatória. Certo. É importante até em outras contratações de seguro, né? Porque muita gente reclama que vai comprar um celular e aí seguro também. Às vezes a pessoa nem leu o que é que tá... Quando vai atrás do seguro e aí não cobria aquilo que ela estava imaginando, né? Não, Acontece exatamente. bastante. Por exemplo, tem bastante gente que compra celular com seguro. Ah, porque eu ando de ônibus, e aí se eu for assaltado, então meu celular é muito caro, vale a pena. Quando vai ver, digamos que comprou um telefone de R$1.500 e foi roubado. E aí lá no seguro, que ninguém lê porque está comprando lá na hora na loja, é estipulado que em caso de roubo, a pessoa tem que pagar uma franquia de 800. Pois é. Então vale a pena, será? Não. Pagar 12 prestações de R$30, R$29,90, R$19,90, R$39,90 e ter que pagar uma franquia de 800. Você não vai ter uma economia talvez tão grande. E ainda vai passar raiva para conseguir ter esse valor. Isso. Então tudo tem que ler e entender o que está sendo contratado. Ainda sobre viagens, por exemplo, se a pessoa comprou, hoje muita passagem é vendida bem antecipada, né? As pessoas compram 6 meses antes, quem não tem condições, assim, vai reclamando para uma viagem e tal. Então, mas aí de repente na semana da viagem não pode acontecer a viagem. A pessoa pode cancelar.
Porque eu já vi casos assim, dizer assim, eu perdi a passagem e eu vi a pessoa dizendo que não tinha como pegar de volta. Quando é que ela não pode cancelar e remarcar essa passagem ou pegar o dinheiro de volta? Cedinha, essa questão que você falou da organização, né, de comprar passagem com bastante tempo de antecedência, não é nem questão de ter dinheiro ou de não ter, é questão de inteligência mesmo, porque quanto mais você planeja uma viagem, mais você economiza e de repente você compra uma passagem mais inteligente. Quem precisa emergencialmente, isso fica como dica mesmo para os nossos ouvintes, porque a passagem nacional, desde 3 meses antes da data da sua viagem, normalmente é o período em que ela fica mais barata. Com certeza. Para viagens internacionais, cerca de 6 meses são suficientes. Claro que cada um pode ter uma emergência e precisar fazer uma viagem de repente, aí pega o valor que tiver no momento. Eu já precisei enviar minha mãe para Minas, fomos de Minas num dia, porque minha tia passou mal, e eu paguei R$170 ida e volta de Salvador para Belo Horizonte. Ida e volta. Então, assim, os preços flutuam muito. Inclusive, eu vou responder a sua pergunta agora, essa que você fez, e acho que a gente tem que tratar ainda sobre os preços das passagens, né? Sim. Porque agora, nesse exato momento, estamos passando por uma flutuação grande e talvez os nossos ouvintes aí precisam entender o que está acontecendo com as passagens aéreas. E com relação especificamente ao cancelamento, algumas companhias aéreas têm políticas internas de cancelamento ou transferência de voo. No momento que você compra a sua passagem, você já pode se informar a respeito disso. Então não é um padrão, né? Isso são todas iguais. Tá. Não são todas iguais. Então, por exemplo, algumas companhias já te dão uma passagem que custa em média R$500. Ela te dá lá uma versão mais promo, né? De 500, uma versão em que você tem alguns benefícios extras, inclusive com relação a cancelamento e adiamento de viagem, que custe 50, uma que é totalmente flexível, que custe R$150. Sim. O passageiro vai olhar dentro da sua programação o que é interessante para ele. Certo. Então foi isso que então foi isso que a pessoa estava me falando, né? Ela não especificou isso, reclamando que eu não pude eu perdi minha passagem. Então vai ver, foi isso. Ela pegou numa promoção que não podia alterar, né? E que ela não observou. Mas de qualquer forma, o direito do consumidor, ele protege o consumidor como parte mais frágil da relação, certo? Sim. Porque a gente não vai comparar o nosso poder de barganha com a Latam, com o poder da Gol. Então, nós consumidores, o direito chama isso de hipossuficiência, porque a nossa força de barganha é menor. Isso vale para qualquer relação de consumo. Quando o consumidor não tem opção, igual contratação de cartão de crédito, relações bancárias, qualquer coisa em que o cliente só tem ali um espaço para assinar o nome dele e não pode discutir isso com o fornecedor, que é o caso das passagens aéreas, a gente não consegue, né, negociar isso direto com a empresa. Isso. Sempre que uma cláusula for muito extravagante e prejudicar o consumidor, a gente chama essa cláusula de leonina. Ela é injusta. E toda cláusula leonina, nesse contrato de adesão, em que o consumidor não tem condição de negociar direto com o fornecedor, podem ser discutidas em juízo. Está entendendo aí o que eu estou dizendo? Então, comprei uma passagem aérea. Comprei bastante antecedência e aí aconteceu uma situação, uma força maior, um mês, uma coisa assim, que eu não pude fazer a viagem, entrei em contato com antecedência com a empresa e tal, e foi irredutível. Pronto. Vamos analisar caso a caso, ver se existe uma cláusula leonina nessa relação, e a partir daí surge a possibilidade ou não de discutir isso em juízo, entendeu? Certo. Primeiro a pessoa vai ligar para a companhia para tentar resolver com a própria companhia, né? Se não resolver, aí vai discutir em juízo. De novo, exatamente, de novo aquele conselho. Leia tudo que você está comprando, leia, preste atenção no que está sendo dito. Às vezes eles colocam em termos que a gente não entende direito, né? Termos técnicos, aqueles contratos enormes.
É isso que E geralmente as pessoas